E aí pessoal do YouTube, eu sou Eric e nesse vídeo eu decidi fazer o Edward Eric do anime Full Metal Alchemist. Bem, nesse vídeo aqui eu vou passar algumas dicas de tanto de pintura quanto de esboço. Então se você gostar já sabe, né? Deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos porque isso ajuda muito. Então vamos pro vídeo. Bem, começando aqui. Eu já vou falando para vocês que sempre que você for fazer um desenho, comece pelo esboço, porque é algo que é muito simples, você não vai ter problema. E nesse vídeo, além de eu explicar um pouco e dar algumas dicas de esboço, eu ainda vou falar um pouco sobre pintura, sobre como eu vou fazer a pele desse desenho, como eu vou fazer as partes de metal do braço dele e muitos efeitos você vai ver nesse vídeo. Então fica até o final que você vai aprender muita coisa, você vai gostar disso. Bem, como vocês estão vendo aqui, eu fiz primeiro o rosto, agora tô fazendo a parte do braço e da mão. Eu tinha perdido a parte que eu fiz o esboço da mão, então me desculpe por esse mini corte que teve aí, mas não ficou ruim. Basicamente nessa mão só fiz um retângulo e ficou certinho. Aqui nessa parte de metal da mão vocês vão ver melhor o que eu tô querendo dizer. E não tem segredo nenhum. Você consegue fazer super de boa esse desenho. Se você acompanhar o vídeo, você pode fazer super de boa. Não tem segredo nenhum. A parte do esboço que eu tava falando são as linhas guias, que são basicamente esses círculos e linhas que eu faço no desenho. Não tem segredo nenhum, você vai fazendo isso aos poucos e você vai vendo que um monte de formas geométricas vai formando o seu desenho. E que desenho não é uma coisa que você faça depressa, que você faça com rapidez, tem que fazer devagar e aos poucos. Que se você fazer com pressa, além de sair cagado, você vai ver, você não vai gostar do resultado e você vai achar que você não tem potencial para desenhar. E não é verdade, qualquer um tem potencial para desenhar, só precisa treinar. E se usando o esboço tem pessoa que faz errado, então não tem problema. Só que o esboço é algo que vai te ajudar muito, porque ele te dá uma medida mais ou menos de como você tem que fazer esse desenho. Como vocês estão vendo, eu estou colocando agora os detalhes, que são essas peças da mão dele e esse efeito de raio. E quando acabar o desenho vai ficar muito massa. Então fiquem até o final. Conhecido por ser um gênio da ciência, mas eu perdi tudo na vida. Prometo recuperar tudo que eu tinha com o poder da alquimia. Partindo agora da parte da pintura, para fazer as sombras eu usei primeiro o caramelo para fazer as partes mais claras. Depois para fazer as partes mais escuras eu usei um marrom. E depois eu passei o laranja. E depois por cima o bordô para ficar num tom de sombra mais escuro. Daí nas partes mais claras eu passei o caramelo. E depois eu passei um rosa. Depois para juntar essas partes eu passei o rosa claro. E depois por cima de tudo um areia, que fica um tom bem legal. E o areia ajuda para juntar as cores. E isso facilita muito na hora da sua pintura. Nessa parte do braço você vai fazer a mesma coisa que você fez no rosto, na mesma sequência. E a única diferença é que na mão você vai tentando fazer mais leve na parte do rosa claro só, para tentar fazer um tom de degradê que fica bem legal. Bem, para completar essa sequência do braço foi a mesma coisa que eu fiz no rosto e na mão. Então você não vai ter grandes dificuldades para fazer a parte da pintura já nesse vídeo. Agora partindo para a parte do cabelo, foi uma parte também muito fácil. Não tem dificuldade nenhuma para você fazer. Primeiro você tem que ir passando marrom, bem de levinho para não ficar marcação. Depois você vai passando o caramelo por cima de todas as partes que você já tinha passado. Depois você passa o laranja por cima de tudo. E depois o amarelo queimado. Um amarelo o mais forte que você tiver. Você vai passando por cima de tudo pra juntar e ficar no tom que melhor ficar do seu agrado.
Depois na segunda sombra do cabelo você vai passando um laranja de leve. Depois vai passando o seu segundo amarelo mais forte, para não ficar uma sombra tão escura. Depois você só vai passando o amarelo nessas partes do cabelo, só que sempre que você for pintar, faça em movimentos circulares, para não ficar uma marcação na folha e ficar ruim o desenho. Você vai fazendo isso de levinho até ficar no resultado que você goste. E basicamente nas pinturas vai fazendo isso, na pintura do cabelo vai passando de levinho até chegar naquele tom que você olha e fala, tá bom. Que nem eu deixei assim esse cabelo que pra mim ficou bom. Agora pra parte da roupa eu vou falar sobre ela mais pra frente. Isso foi só o começo de um trauma, um pedaço da minha alma. Se foi no dia em que minha mãe morreu, ação humana pra te reviver, mesmo se der errado ou eu morrer. Me leve então, leve o meu coração, um selo de alma na armadura, devolva a minha irmã. E criando a matéria, recomposição, alquimia é a ciência da compreensão. Um preço pago pra ter a minha mãe novamente, levar a alma do meu irmão na troca equivalente. Protejo o que é seu, a dor é permanente. Quando uma alma morre, ela se vai pra sempre. Abre mão do que é mais valioso na minha mente. Conhecimento ao preço dessa troca equivalente. Agora nessa parte da roupa, quando você for fazer ela, tente fazer ela com vários tons de azul. Como assim? Usar um tom mais escuro para fazer essas partes de sombra bem escura e outros tons para fazer as partes mais claras. Não usa só um azul, senão vai ficar estranho. E sempre faça movimentos circulares, faça clarinho, depois vai aumentando a graduação até chegar naquele tom que você goste, senão vai estragar o desenho. Faça assim que você vai gostar. Agora eu tô fazendo aqueles efeitos de raio que eu falei que eu ia fazer no começo do vídeo. Que isso não tem segredo nenhum. Isso é a parte mais fácil que você vai fazer no desenho. Que é basicamente, você pega um azul que não seja tão escuro, mas que também não seja tão claro para você fazer o contorno dos raios. Vai fazendo isso, depois você pega um azul bem clarinho e vai fazendo dentro do raio, só que você tem que fazer dentro o bastante para não ficar nem muito escuro e nem muito claro. E não pinte todo o raio, você tem que deixar essa parte branca que é o que vai dar o efeito. Depois que você passar esse azul bem clarinho, você vai passando um branco nessas partes para dar o destaque dele. Vai ficar muito bom, você vai gostar. E você vai fazendo isso em todas as partes que tem raio no desenho. Agora eu tava fazendo essa parte da mão dele metálica, e eu tava fazendo as partes escuras, que é as partes que vai ter um metal mais escuro. Essa parte você escolhe como você quer fazer. Você pode fazer essas partes pretas ou com marcador ou com lápis preto. Não vai ter tanta diferença assim. Então isso está ao seu critério de como você vai querer fazer. Agora para fazer essa parte de metal da mão, primeiro eu fui passando com um cinza quente, que era a primeira camada. Depois por cima desse cinza quente você vai passando um cinza mais escuro, que é para fazer essa sombra mais escura, e que vai ficar num tom não tão escuro e nem tão claro, vai ficar num tom que vai ficar bom no metal. E quando você for pintar o metal, nunca passe só um cinza e deixe assim. Tente passar vários tons de cinza, que é algo que vai dar uma profundidade bem maior pro desenho e deixar ele num tom bem mais realista do que normalmente ele ficaria. Então nunca passe só um tom de lápis, passe várias camadas, que isso ajuda muito no desenho e dá um resultado bem melhor do que ele ficaria se tivesse só uma cor. E vocês devem ter percebido que eu deixei umas partes pintadas de azul, que essas partes vão ser o efeito do raio, que esse efeito é algo que sempre vai ter quando você pintar tipo um fogo ou um raio, que é o efeito de luz que ele vai dar. Sempre faça isso quando tiver um fogo ou um raio, que dá um destaque bem maior pro desenho. E bem, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha com os amigos, isso ajuda muito. E até o próximo vídeo. Fui! Exterminei os pecados capitais. Eu vou fazer de tudo pra alcançar paz. Essa verdade não me corrompeu. É um caminho sem volta pra se tornar um Deus.
criando a matéria, recomposição. Alquimia é a ciência da compreensão. Preço pago pra ter a minha mãe novamente. Levar a alma do meu irmão na troca equivalente. Protejo o que é seu, a dor é permanente. Quando uma alma morre, ela se vai pra sempre. Abre mão do que é mais valioso na minha mente. Conhecimento ao preço dessa troca equivalente.